que poderia ter agregado para facilitar a sua carreira? Entendi. Bom, nessa pergunta aí, eu acho que eu vou tentar responder de uma outra forma. A gente tem que pensar o que seriam os facilitadores, tá bom? Facilitadores no início da carreira. Esses facilitadores seriam conselhos ou coisas para serem seguidas que talvez ajudasse a ser um pouco mais rápida a minha evolução ou de qualquer outra pessoa. E não são coisas aprendidas em livros, são coisas que você aprende, alguém te dá um conselho, te ajuda, te auxilia, você quebra a cara. Existem 3 formas assim básicas de você aprender as coisas na vida, na verdade, né? Ou você vive a experiência é a mais dolorosa, ou tipo, você erra, quebra a cara e você não comete aquele erro, ou você reflete sobre determinado aspecto e você aprende mais rapidamente, ou você segue o exemplo de alguém que já viveu aquilo, né? E você não comete aquele erro. As 2 últimas, ou você pensa sobre aquele determinado assunto para tomar uma decisão mais assertiva, ou você repete algo que já foi feito, são as 2 mais fáceis de serem seguidas. Eu acho que é isso que você está querendo dizer aqui. Então, vamos lá, início de carreira. O que eu deixo de conselho para quem está começando agora? Primeiro ponto, entenda o timing de mercado. Tá bom? Entender timing de mercado é extremamente importante na sua primeira escolha que você vai fazer, que é a carreira que você vai seguir. Você terminou a faculdade, provavelmente você vai querer se especializar, e quando você for se especializar, que geralmente acontece após 6 anos de medicina, ou lá no seu 6º ano, quando você está escolhendo qual que é a prova de residência ou a especialidade que você vai seguir na prova de residência, você tem que saber escolher a profissão correta. Existem profissões que têm uma perspectiva melhor de crescimento aí dentro dos seus próximos 5, 10 anos, e existem outras que vão acabar reduzindo, vão acabar sumindo. Vou citar um exemplo clássico. Cirurgia cardíaca hoje em dia. Cirurgia cardíaca está reduzindo a necessidade, são menos procedimentos que são feitos. Por quê? Com o advento da cirurgia vascular, os hemodinamicistas e os cirurgiões vasculares, eles acabam tomando parte dos procedimentos dessa cardiologia, dessa cirurgia cardíaca, perdão. Então, tem que pensar, existem profissões que vão desaparecer, existem profissões ou carreiras médicas que vão ter alta, vão acabar melhorando. E às vezes você acaba se tornando um profissional frustrado porque o seu ideal naquele seu início de carreira não vai se concretizar. Não vai. Talvez você não vai conseguir operar corações, vai ter que ficar trabalhando numa UTI, como um cirurgião cardíaco. Isso é a realidade de muitos cirurgiões cardíacos hoje em dia. Então acho que esse daí é um ponto de conselho, talvez do primeiro ponto, para você não acabar com o médico frustrado. O segundo ponto que eu deixo aqui de conselhos é aprender a ouvir. Aprender a ouvir e falar pouco. Saber ouvir os pacientes, saber ouvir os familiares dos pacientes e deixar ele esgotar tudo que tem para falar antes de você sugerir algo. Porque às vezes a informação no final do que eles estão te passando é muito importante. Tem algumas coisas que, se você interrompe o pensamento da pessoa que está te trazendo determinada informação, você acaba fazendo um diagnóstico incorreto. Então isso é válido para qualquer profissão, não só para médico. Mas o médico ele tem de ser um pouquinho mais afobado que os outros. Até mesmo porque está querendo colocar em prática tudo aquilo que ele pensou. Fala assim, olha, surgiu uma hipótese aqui, uma urgência, tudo mais, vou resolver rápido. Ele vai gostar do meu atendimento porque eu fui resolutivo. Às vezes tem que deixar a pessoa falar. Deixa a pessoa falar, que ele vai te trazer algumas informações que são extremamente importantes. Outra dica que eu dou é tomar cuidado com a forma de recebimento que você está tendo. Toma cuidado com relação a isso. Pensa que no final do ano você vai ter que declarar. Isso não é só questão de receber montantes via Caixa 2, ou que é popularmente conhecido como receber em conta, receber em Pix, mas também ter um planejamento financeiro. Imagina que você está emitindo recibo, ou seja, vai receber via RPA de um monte de contratante, e você não se planejou financeiramente, que você vai ter que recolher aquela determinada quantidade de impostos no final
no final do ano, ou na verdade no início do ano subsequente, e quando você vai ter que declarar seu imposto de renda e talvez falte dinheiro. Então, essa questão do planejamento financeiro é extremamente importante. Início de carreira, também quando você vai começar a sua residência médica, toma cuidado com dívidas ao qual você vai fazer. Você se formou, é legal ter carro, é legal você dar entrada no apartamento, e a medicina te dá uma chance de ter tudo isso daqui. Porém, se você fizer isso às custas de dívida e contando plantões, na hora que você for fazer sua residência médica, você não vai ter uma estabilidade para poder dar a devida importância naquele conhecimento que está vendo naquele momento de vida. Então, 1 ano, 2 anos depois de formado, quando você estiver na sua residência médica, é bom você estar preparado financeiramente e ter uma reserva. A residência médica vai te pagar o quê? 3, 4 mil reais por mês? Em uma cidade grande, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 3, 4 mil não paga nem direito o apartamento e o que você come. Então tem que ter um planejamento financeiro para poder se suportar dentro dessa sua fase de vida. Outro ponto, início de carreira, que muito médico erra. Imagina que ele ficou 5, 6 anos, 6 anos da vida dele, vendo colegas de classe, lá do 3º ano, já trabalhando, já tendo seus rendimentos. E como a medicina é uma carreira que acaba demandando mais tempo, ele acaba não tendo os rendimentos que os colegas dele, que já estão inseridos em profissão, acabam tendo. Então ele fala assim, agora que eu me formei, eu vou me matar de dar plantão. Então o cara vai dar 10, 20, 30, 40, 50, 60 plantões no mês. Eu já vi acontecer isso, do cara dar 50 plantões no mês, ou seja, ele emendava quase 3 plantões e descansava 1. Era 36 horas de trabalho e 12 horas de descanso. O cara foi parar no consultório psiquiátrico e ficou afastado, não conseguia exercer suas atividades. Sem falar que comeu tudo errado, foi ver, fez exames, a colesterol alterado, glicemia alterada. No final ele acabou virando paciente e não médico.